Polêmica no TikTok. Ontem 2 pessoas me fizeram a mesma pergunta, numa aula da SPM e numa entrevista que eu dei para uma diretora de planejamento de uma empresa de insights. Os 2 me perguntaram qual é o papel das marcas e se as marcas têm um compromisso com a sociedade. Eu sinceramente acho que não. Eu acho que as marcas não têm uma obrigação social. Deixa eu falar um negócio antes. As marcas, elas têm um grande orçamento de mídia e elas se comunicam e elas pautam como a gente percebe a sociedade. Então, elas têm a obrigação de não fazer besteira. O que é besteira? É você propagar estereótipos e convenções sociais que fazem com que seres humanos tenham condições de vida pior do que outros seres humanos pela característica biológica deles. Se você nasceu com um certo tipo de órgão reprodutor e aí vem uma propaganda e cria um estereótipo de que você é mais frágil, ou de que você não tem capacidade matemática, ou de que você não consegue ter raciocínio lógico, ou de que a sua opinião não vale tanto. E isso faz com que algumas pessoas achem que elas podem agredir fisicamente, verbalmente, tirar as condições financeiras dessa pessoa sobreviver. Então não faça isso, marca. Esse é o teu papel social. Agora, propósito, vocês vão odiar o que eu vou falar agora. O papel da marca é trazer resultado para a empresa. Marca é uma ferramenta de negócio, cujo objetivo é melhorar a margem, cobrando um preço mais alto, aumentar penetração de mercado e, com isso, a frequência de compra do teu produto. Ter uma eficiência no gasto de mídia fazendo isso. Consumidores mais fiéis. Em métricas de business é número de usuários, número de vendas, preço, market share, churn. Esse é o objetivo de branding. Desculpa a todos vocês, millennials como eu, que acham que o objetivo da marca é mudar a sociedade. A marca é como as pessoas entendem aquela empresa. Ela é o símbolo, o ícone. Ela representa o que uma empresa quer um negócio. Querer que as marcas resolvam os problemas do mundo é quase falar que o governo não tem um papel e deveria ser mínimo. Mas essa marca, ela representa esse negócio para as pessoas, tá? Ela não tem como obrigação criar mensagens e mudar a nossa percepção de mundo. Ela tem como obrigação representar o que essa empresa significa. E, de preferência, que seja enraizado no produto ou no negócio. Ou seja, eu acho que a Dove falar de autoestima foi essencial para a história da comunicação e do marketing, tá? Mas a Dove tem muito pouca interferência na nossa autoestima. Ela pode ferrar com a minha autoestima por um momento se eu não estiver usando desodorante. Mas você já viu aquelas pessoas que deveriam estar com o desodorante em dia e não estão? E que estão plenas? Não é diretamente conectado, vai? Você precisa dar uns degraus. E aí eles gastam dinheiro com programas para melhorar a autoestima, para... Vende? Imagino que sim, porque eu acho que eles são uma empresa que sabe fazer conta. Mas eu gosto muito mais do exemplo do Airbnb, que entendeu que o diferencial de produto deles é que você está na casa da pessoa, da outra pessoa. Logo, você está tendo uma vivência local. Então, eles entenderam que a marca deles é sobre pertencimento, sobre você poder pertencer a qualquer lugar do mundo. E aí, quando começou essa crise, a crise de refugiados, eles ajudaram os anfitriões a abrirem suas casas para os refugiados. Porque é sobre pertencimento a qualquer lugar do mundo, né? E os anfitriões têm a casa para ficar. Tá ancorado no produto. Ele tem lastro. Aliás, propósito com lastro eu vou registrar. Porque teu propósito tem que ter lastro. É isso. Esse é o resumo do vídeo. Tá? Depois, quando começou a guerra na Ucrânia, as pessoas começaram a reservar Airbnb como forma de mandar dinheiro para as pessoas lá. Reparem que você tem muitas formas de mandar dinheiro para a Ucrânia. Mas a galera pensou no Airbnb, porque essa é a marca deles, é sobre isso, né? Tá lastreado. E o uso do produto reforça o meu senso de pertencimento. E pertencimento a qualquer lugar do mundo. Então, acho que esse é um bom exemplo. Você falar que uma empresa tem a obrigação social de construir um propósito, eu acho perigoso. Porque a empresa, no fim do dia, ela é controlada. Vocês sabem quem são os conselhos das empresas hoje? São os grupos que não são minoritários. São os grupos que estavam fazendo besteira por aí. Essas são as pessoas que controlam e que aprovam a mensagem. Você quer que elas façam isso? É perigoso você querer que uma empresa que não foi democraticamente eleita tenha um papel ativo de configuração dos valores da sociedade.
Você entende onde essa cobrança vai dar? É um risco. É assim, o consumidor está mais ético? O consumidor está cobrando mais ética das empresas? Eu não sei se a gente tem dados para afirmar isso. Porque a gente hoje escuta mais os consumidores, porque tem formas dessas pessoas falarem. Mas o que é ética? É você agir de acordo com os valores morais que você acredita. Então, os consumidores cobrando ética, eles cobram que as empresas atuem de acordo com os valores morais que eles acreditam. Só que, agora vocês vão se chocar, as empresas, elas sempre agiram de acordo com os valores morais da contemporaneidade, do tempo em que elas existem. Mas o que estava acontecendo na segunda metade do século passado? Combate ao comunismo, ditaduras militares pela América Latina. Quais que eram os valores da sociedade? Família, capitalismo, tinha essa coisa do American Dream. Como é que são as propagandas dos anos 80? A família perfeita, a mulher no papel de mulher, o homem no papel de homem do século passado. Eles estavam sendo antiéticos? Eles estavam sendo antiéticos para como a gente entende os valores de sociedade hoje. Eles não estavam sendo antiéticos para a época. E se você pensar, o movimento hippie já cobrava isso das empresas. Só que a gente não tinha, por exemplo, essa noção de veganismo e de não maltratar os animais que a gente tem hoje. E naquela época, lá do passado, os consumidores eles se manifestavam, só que a forma de se manifestar era fazendo um piquete na porta da empresa. Hoje é você cancelando em rede social. Então, assim, o consumidor cobrava as empresas que agissem e eles agiam de acordo com os valores da época. Só que o que está acontecendo agora é que os valores do mundo mudaram e de forma muito acelerada, né? Então, você tem queda do Muro de Berlim, uma nova ordem mundial, você tem uma pós-contemporaneidade, um pós-modernismo acontecendo e agora você teve uma pandemia, então a gente mudou a forma como a gente se entende como sociedade. Então, quando o consumidor ele está cobrando ética, ele não está cobrando ética pela primeira vez, ele está meio que avisando para a empresa que os valores mudaram. Logo, ética passa a ser outra coisa. Então, se você é uma empresa que preza pela família, vamos supor a Disney. O consumidor está falando assim, Disney, família agora significa outra coisa. Então, Disney era igual a família. Família era igual a isso aqui, valores de outra época. E aí agora o consumidor tá falando assim, Disney, você tá igual a isso aqui, que não é mais igual a família. E aí, você vai ressignificar o que é família? Ou você vai continuar significando isso que não é mais família? Então essa cobrança, ela não é uma cobrança fora do que sempre aconteceu. Ela é uma cobrança para as empresas se conectarem com a sociedade do jeito que ela é hoje. Então, se eu acho que as marcas têm um papel social, eu acho que elas têm um papel de não fazer besteira. Eu acho que elas têm que acompanhar a ética. Mas eu acho que a obrigação delas é de trazer resultado para a empresa. E a gente tem que entender que elas são uma ferramenta de negócio. E elas só vão adotar um discurso social se tiver lastro no produto e no negócio. Então, olha o perigo